Para você que está chegando agora e ainda não conhece a minha história, nem sempre eu tive numa sala bonita, assim, com essa estrutura grande, com grandes recursos. Meu sonho começou em um pequeno cantinho no meu quarto, lá na minha casa, onde eu realizava os meus atendimentos de coaching, de mentoria, e ali, entre os desafios, lágrimas, medo, mas com muita fé, eu decidi que eu não esperaria as condições ficarem boas para eu começar. E eu fui para o meu primeiro prédio alugado. Um cantinho significativo, mas com muito trabalho, constância e propósito, eu comecei nesse espaço físico. E dali eu comecei a seguir passo a passo. Eu não desisti de mim. E eu trago essa reflexão para você. Quanto orgulho você tem da tua história? O quanto que você realmente dá valor a pequenos passos para que você tenha grandes começos. Porque as coisas não chegam para a gente de qualquer maneira. As coisas não chegam para a gente de mão beijada. É a gente que tem que correr atrás. E se eu pudesse te dizer agora, eu vou te mostrar no próximo Stories o que eu vivi naqueles momentos me trouxeram até aqui. E essa é a grande virada de chave na minha vida. Eu só estou aqui hoje e eu sei para onde eu quero ir e sei que vou chegar porque um dia eu não desisti de mim. Vem cá, nesse perfil, conhecer um pouquinho mais de nós. O segredo é não desistir. Lembra quando eu disse para vocês lá no meu quarto, quando eu fazia os meus atendimentos online? Eu lembro que às vezes eu olhava e falava assim, será que um dia eu vou ter o meu próprio prédio? E eu fui fazendo essa construção, com medo, com muito friozinho na barriga, sabe aquelas borboletinhas? E esse é o processo, esse é o caminho. Se algum dia alguém te vender prosperidade é fácil, que as coisas acontecem assim, sem passar pelo processo, essa pessoa não está sendo sincera com você. Mas eu posso dizer que o seu segredo é você continuar. Mesmo que doa, mesmo que dê medo, continue. Porque eu saí lá do meu quarto e fui para o meu próprio prédio, o primeiro prédio. Nesse primeiro prédio que eu aluguei, eu tenho uma grande amiga que chama Amanda. E a Amandinha saiu andando comigo pela cidade. E ela avistou esse prédio. Ela falou, Liginha, ela é mineira, falou, ei Liginha, olha esse prédio, a sua cara. Quando eu olhei, eu falei, bom, vamos ligar nesse número. E liguei. Assim que eu liguei, o dono do prédio atendeu. E ele falou, olha, eu tô aqui no escritório, aqui no hotel. Pode entrar aqui na recepção que eu falo com você. Naquilo eu falei, como assim, Amanda? E a Amanda esteve em muitos dos meus processos de desenvolvimento, nos meus crescimentos. Eu acredito muito nos amigos leais e verdadeiros. E ela sempre esteve nos momentos assim que foram de suma importância para mim. Era um misto de sensações, tudo dando certo. A pessoa já me entregou a chave, falou, olha, você pinta do jeito que você quer e um dia, se você sair, você deixa do jeito que ficou. E assim foi. Aí amigos, meu marido, meus filhos, a gente organizando. Eu tinha os móveis do meu quarto, móveis velhos. E eu lembro que a gente levou para lá, e aí uma outra amiga aqui na cidade que faz plotagem, ela fez um fundo para minha mesa, para não ficar parecendo aquela madeira desfolhando, sabe? Vai soltando aquelas madeirinhas. E eu fui construindo tudo. A Mandinha me deu minha primeira mesa também, alguns amigos me deram outros presentes, meu marido me deu a primeira xícara de café e as duas primeiras xícaras de chá, as duas taças de água, e assim iniciou. Com isso, iniciou aquela busca por cliente, porque eu ainda estava na CLT. E eu posso dizer para vocês
Que desafiador você sair da CLT quando você ainda tem muitas crenças de que não vai dar certo, ou entendendo que todo quinto dia útil cai o dinheiro na conta, independente se eu for dono de empresa ou não, eu estou ali, estou segura. É essa sensação que nós temos. E eu vivi tudo isso. Por isso que hoje eu consigo ensinar isso para outras pessoas que desejam ter o seu próprio negócio. Porque eu vivi tudo isso. Eu sei, eu senti na pele, doeu em mim e foi libertador em mim. E com isso, muitos amigos me procuraram para se desenvolver comigo, porque já conheciam o meu trabalho. E até mesmo pessoas que tinham se formado como coach comigo. Esses clientes foram chegando e em seguida começou a pandemia. E aí eu falei, gente, não é possível, Deus, o que está acontecendo? Pandemia. E ali eu fiquei 1 ano sem poder atender presencialmente muitas pessoas, até fiz alguns atendimentos. A maioria era online. Mesmo assim, as pessoas não estavam com cabeça para fazer desenvolvimento. Tudo era muito online. Aí começou aquela enxurrada de live de músicos. Não sei se vocês lembram de tudo isso. Mas eu vivi isso também, na pele, na pele. E assim que a pandemia foi indo embora, eu comecei a retomar os atendimentos presenciais, que me trouxe também um fôlego maior. Com todo mundo retornando aos poucos, eu chamei uma amiga também, que é fotógrafa, e ela me atendeu para tirar fotos de mim. E na frente do consultório, que na época não era instituto, era consultório, só uma salinha com banheiro e um quartinho para guardar algumas coisas. E ela pediu para que eu atravessasse a rua e visse a foto como tinha ficado linda. E naquele exato momento, eu vi a resposta de Deus para mim. Porque em 2003, eu estive naquele mesmo lugar, numa árvore de frente àquele espaço. E eu olhei o prédio, eu vou colocar a foto para vocês verem. Eu olhei o prédio, naquele céu azul, um calor, e falei, um dia, Senhor, eu estava de bicicleta, eu trabalhava na indústria, na produção, e eu falei, um dia, e eu lembro o exato momento que eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, olhando para aquele sol, aquele céu azul, um calor, e falei, olhei para esse prédio, que era lindo, a pintura dele com uma arara ao lado, na lateral. Falei, um dia, Deus, eu vou trabalhar aqui. Mas eu acreditava que eu ia trabalhar como auxiliar de escritório. E ali eu estava trabalhando na minha própria empresa, do lado do prédio onde eu conversei com Deus. E aquele dia eu comecei a entender que tudo aquilo que um dia eu tinha pedido em oração tinha acontecido comigo. E foi assim uma experiência tão linda, porque foi a minha experiência com Deus, iniciou ali. E eu não enxergava isso, não era assim nítido para mim. E essa experiência com Deus me trouxe assim muita intimidade com Ele, porque eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu conversava com Ele, vivendo e acreditando e sentindo que era real, que era verdade minha mesmo, sabe? Emocionalmente falando, espiritualmente falando. Minhas respostas estavam vindo. E antes eu não tinha essa maturidade emocional e espiritual com Ele. Por isso que eu falo que falar de Deus é uma coisa, viver Deus na nossa vida é totalmente diferente. E ali iniciou então o primeiro prédio, a primeira porta aberta para receber cliente. Só que, pasmem, naquele lugar, só quem entrava eram meus amigos, pessoas que me contratavam, tá? Mas que tinham algum laço de amizade, de confiança e credibilidade para comigo. E de lá para cá, eu não parei mais. Então, saí do meu quartinho, onde eu atendia só o online,
Fui para esse primeiro prédio, que era do lado do prédio da Arara, aonde um dia eu falei para Deus que eu trabalharia, só que achava que era CLT e não na minha própria empresa, né? Depois eu fui para uma avenida principal, onde eu também tive ótimas experiências e também aprendi que no meu trabalho, quando a empresa não é de laje, era só de forro, que não adianta você estar na avenida, porque faz muito barulho e eu trabalho com sistêmico, com meditação, com constelação, com terapias, tanto presencial quanto online, e isso atrapalhava muito os meus processos. A pessoa estava ali, de repente, fazia barulho de carro, de som. E lá eu fiquei por 1 ano e pouco, quase 2 anos. E foi muito especial, porque chegou num momento, assim, de muita importância para mim, como tudo, né, que chegou para mim foi na hora certa. Às vezes a gente tem pressa e quer acelerar o processo, ou às vezes a gente quer pôr os pés pelas mãos, que foi muito do que eu vivi na minha vida. E venho trabalhando isso para que eu possa ter segurança e credibilidade comigo mesma, sabe? Mudei-me para esse prédio, que também foi assim, uma amiga viu a placa, me falou, e eu vim, conheci, e de repente já estava sentada na sala do dono, que era do prédio aqui, que é o Venilton, que faleceu, e eu sou muito grata, porque ele prosperou na minha vida e ele me deixou algo, ele profetizou na minha vida. E um dia eu venho aqui contar para vocês. Ele profetizou algo na minha vida que eu jamais vou esquecer. Ele foi muito especial. Ele acreditou, confiou. Ele falava: amiga, fica com o prédio, você vai dar conta. Eu falava: como que eu saio de um prédio, de uma sala e venho para uma casa com 6, 8, 9 cômodos? Ele falava: você vai dar conta, você... E eu estou aqui até hoje. Desafios existem demais. Mas uma coisa eu digo para você: não desista, continue. Eu vou mostrar para vocês todos os espaços por onde eu passei. E tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida, porque o Deus que eu vivo não me abandona, jamais, porque Ele é um Deus vivo, porque Ele habita em mim, e eu tendo todos os meus defeitos enquanto um ser humano, e como pecadora também, que somos todos nós, que atire a primeira pedra, né? Mas Ele conhece meu coração. E Ele vem fazendo seus milagres. Eu vivo milagres todos os dias. E tem situações que eu me coloco por ser rebelde. E eu venho aprendendo também com essa minha rebeldia, com essa minha teimosia, com esse meu jeito de fazer as coisas. Porque tudo ensina. Tudo que a gente vive na nossa vida ensina. Todo passo a passo. Tudo que é detalhe ensina para nós. Aprenda a ver os sinais, a ver os milagres diários da tua vida.